Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa cobertura especial das 100 mais inovadoras de 2024. Eu sou o Rafael Homer, sou editor assistente do IT Fórum e estou aqui com o Marcos Stahl, que é CIO da Fundação Bradesco. Marcos, obrigado por estar aqui com a gente, seja bem-vindo. Eu que agradeço, Rafael. Sempre muito legal estar aqui junto com vocês. Joia. Marcos, eu quero conversar um pouco sobre o processo de transformação digital que a Fundação Bradesco está passando. É um processo que já começou há alguns anos, inclusive no ano passado você teve entre os executivos de TI do ano, né? Foi reconhecido por esse projeto e agora estão aqui com a gente de novo nas 100 mais inovadoras. Então, conta pra gente como é que era a situação que a Fundação Bradesco se encontrava do ponto de vista de tecnologia e como foi esse processo de transformação digital que começou lá em 2023 e continua até agora, né? Não, legal, Rafa. Bom você ter perguntado. Realmente, começamos lá em 2023, eu cheguei na Fundação em maio de 2023, justamente com essa missão de fazer esse processo todo de transformação, não só digital, né? A gente está num processo de transformação da empresa como um todo, né? Empresa de quase 70 anos, são 68 anos de história da Fundação Bradesco. Então, você imagina, né, fazer um processo de transformação numa empresa tão tradicional realmente foi um desafio bastante grande. E nós começamos justamente com os processos e com as pessoas, né? Pensar em fazer alguma coisa ou alguma transformação nesse nível, sem pensar nas pessoas, efetivamente, acho que é utópico, né? A gente depende efetivamente das pessoas, a gente fala muito da IA, né? Mas às vezes a gente esquece que tem um ser humano ali que precisa manusear a IA. E o ano passado foi um processo muito grande de foco na gestão de pessoas e na parte dos projetos todos estruturantes, né? Eu brinco sempre que a gente fala que é o enterrar cano literalmente, né? Então assim, ninguém gosta de fazer enterrar cano ou fazer saneamento básico porque as pessoas não veem, né? Depois que você faz o alicerce da casa e tampa, ninguém sabe o que tem ali por baixo, né? Dá um trabalhão que não é reconhecido. Exatamente. Se você pensar no começo de uma obra, né? Quanto tempo você tem que gastar ali na parte de terraplanagem, na parte do alicerce, e às vezes as pessoas focam muito na questão do acabamento e esquecem de uma boa fundação. E foi isso que a gente fez, né? A gente começou lá atrás pensando novamente nas pessoas e criando um alicerce muito sólido para que a gente pudesse dar esse próximo passo e ser reconhecido de fato pela 100 mais, demonstra que a gente está no caminho certo, né? Bacana. E me conta um pouco sobre o case de vocês desse ano, então, que foi agora reconhecido pela 100 mais inovadoras. O que efetivamente foi esse novo passo na transformação da empresa? Muito legal. Na verdade, a gente construiu um portal, né, dentro da empresa, que é um portal chamado Conecta, e dentro do Conecta existe a FABI, que é a Fundação Artificial Bradesco Intelligence, né? Que é uma assistente virtual baseada em inteligência artificial que ajuda ali na colaboração do dia a dia das áreas dentro de um portal. Como eu falei, são 70 anos de história, né? Então você imagina você chegar num processo de transformação digital para as pessoas, falando que tudo que elas fizeram agora vai ser mudado ou vai ser modificado. Então a gente construiu esse portal chamado Conecta, que todas as pessoas fazem as suas solicitações por lá e tem a Fabi como uma assistente virtual para assessorar ela ali, assessorar as pessoas no seu dia a dia. E foi muito legal que a gente criou uma Fabi para cada uma das áreas. Então as áreas se identificaram efetivamente com o projeto. Então a gente tem uma Fabi para TI, a gente tem uma Fabi para educação, uma Fabi professora, a gente tem uma Fabi que é uma personificação da área de RI, da área de RH, da área de compras, da área do financeiro. Então as pessoas se identificam, as áreas se identificam com a Fabi justamente para transformar aqueles processos que eram feitos, né, de forma manual dentro da parte da estrutura toda ali, informatizada, digamos assim, né? E Marcos, você contando agora a história de como foi o desenvolvimento da Fabi, me lembra muito de um dos insights que a gente teve entre as empresas que se inscreveram para ser mais inovadoras, né? A gente teve mais de 300 empresas se inscrevendo esse ano e a partir desse volume de dados aí a gente capturou algumas barreiras, pediu para essas empresas informarem quais são as barreiras para a transformação digital, né? E um dos temas que surgiu ali no Top 5, 36% das empresas citaram esse desafio como uma barreira à transformação digital, que é a integração entre sistemas legados e novas tecnologias, né? E acredito que vocês, com o desenvolvimento da Fabi, devem ter experimentado um pouco desse desafio, né? Conta pra gente como foi isso, como vocês superaram essa barreira. Olha, legal. Primeiro eu queria conhecer os outros 70% que falaram que não tem problema de integração com o legado.
Eu não conheço nessas 20 anos de TI alguma empresa que não tenha algum tipo de problema efetivamente com legado. E a gente não era diferente, não somos diferentes, né? Novamente, uma empresa de 70 anos, com certeza existia um legado. E a Fundação tinha um conceito de construção desse legado internamente, né? Então, todos os nossos sistemas, eles foram configurados internamente. E eu tenho um sistema da época de 90. Eu tenho um sistema lá chamado, escrito em Centura, que eu precisei ler um livro para saber o que era, porque realmente nunca tinha mais visto, né, programas com um legado tão antigo, né? Então, fazer a integração desse legado, que é super antigo, com alguma coisa nova que a gente está criando, com uma plataforma, com ServiceNow, com SAP, com um monte de coisa nova, realmente foi um desafio, né? E continua a ser um desafio. Então, o que a gente fez foi voltar para o básico, né? Então, assim, como eu falei, vamos para o alicerce bem feito. Com o alicerce bem executado, isso te propicia a fazer coisas diferentes e novas ao longo prazo. O mais fácil seria pegar uma aplicação com legado antigo, colocar ela, dar aquele famoso tapinha, né, na parte do front-end ali para o usuário ver uma carinha melhorzinha, e por trás ele está todo costurado, né? E a gente foi com uma estratégia justamente diferente de tudo isso, né? Então a gente foi, não, vamos fazer com mais tempo, mas vamos fazer algo que seja sólido, que seja perene, que seja escalável, que seja possível de ser dada a manutenção. E aí a gente fez um recrutamento lá de todos os principais fornecedores nossos, né? Então, Microsoft, a própria SAP, a ServiceNow, tem um trabalho grande junto com a própria Deloitte lá de construção de todo esse ecossistema. Enfim, a gente chamou os principais parceiros justamente para falar assim, como que eu devo construir, né? Como que é a arquitetura, né? Então, fazendo paralelo novamente com a casa, né? Antes de fazer uma fundação, você precisa de um engenheiro e precisa de um arquiteto, né? E quem são os melhores engenheiros e arquitetos, no nosso caso, em TI, né? Pô, vamos direto no fabricante. Então a gente chamou os principais fabricantes, construiu essa arquitetura de uma forma que eles validassem, implementamos essa arquitetura que está propiciando agora a gente fazer essa jornada de crescimento aí a mais longo prazo, né? Bacana. E só para a gente encerrar aqui, então, você pode antecipar alguma coisa desses próximos passos, agora que você já tem uma fundação bem feita, já estão trabalhando com novas tecnologias, exemplo da Fabi que você comentou. Quais são as próximas ambições aí? Olha, são muitas, viu? Assim, se dependesse de mim, propriamente dito, eu falar que assim, a gente quer sempre fazer numa velocidade muito maior do que a capacidade, né, braçal. Mas a gente tem iniciativas, por exemplo, na questão de dados, né? Então, assim, a gente fez um outro projeto também, que a gente está capturando todas as informações de uso, por exemplo, de internet, né? Uma preocupação bastante grande para quem tem filhos, né? E principalmente para a gente que tem 42 mil alunos dentro da base. A gente quer saber o que essas crianças efetivamente estão assistindo, estão trabalhando, estão buscando. Por quê? Porque isso ajuda a gente a até evitar algum tipo de... Por que uma criança está buscando alguma coisa sobre drogas, né? Será que ela está com alguma tendência ali de algum tipo de uso? Ou por que essa criança está buscando tanto alguma coisa relacionada à agressão física, por exemplo? Então, será que ela está sofrendo algum tipo de agressão na casa dela? E a gente começar a trabalhar esses dados, não só para esse motivo, né, mas sim para ajudar isso na vida cotidiana do aluno, né? Então, assim, a gente tem muita informação. Eu brinco também assim, você tem filhos, não? Quando você tiver e você quiser matricular ele numa escola, você vai ver que, assim, se você for matricular ele numa escola particular, a quantidade de dados que você precisa fornecer, eles pedem até o seu imposto de renda. Então, assim, você imagina uma escola particular que tem todos os dados seus na mão, né, com imposto de renda, com a parte toda histórico escolar do aluno, tem a vivência da parte toda de médica, né, então se ele tem alguma intercorrência médica, se ele tem alguma alergia, se ele teve algum problema com familiar, então assim, a escola, ela tem hoje uma quantidade de dados muito grande, só que trabalha-se isso muito mal, né, ao longo do tempo. Então assim, o grande desafio nosso vai ser justamente a gente estar estruturando toda a parte de Big Data para conseguir fazer a captura desses dados e conseguir fazer com que isso crie modelos para ajudar não só no desenvolvimento do aluno, mas também no desenvolvimento do professor e da parte pedagógica, junto com a estruturação, né, de novos modelos, de novos cursos, de novas análises. Então tem bastante coisa boa vindo por aí. Legal, a gente está aqui para escutar essas histórias
Quando for a hora também. E eu conversei aqui com o Marcos Tal, CIO da Fundação Bradesco. Marcos, obrigado novamente por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, foi um prazer. Joia. E continua acompanhando a nossa cobertura completa aqui das 100 mais inovadoras de TI de 2024, aqui pelo YouTube, também nas nossas redes sociais e lá no itforum.com.br. A gente vai ficando por aqui e até a próxima.